Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula. E hoje nós estaremos falando sobre a terceira aula de religiões, seitas e heresias. E o tema de hoje será as ramificações heréticas do cristianismo, ou seja, as religiões que surgiram a partir do cristianismo, que são muitas ramificações que assim foram listadas, assim como o cristianismo e o islamismo saíram de dentro do judaísmo, também existiram o quê? As ramificações da igreja primitiva do cristianismo, que infelizmente no meio do caminho acabou se corrompendo, acabou deixando os princípios doutrinários a qual tanto Jesus Cristo quanto os profetas ensinaram para a igreja primitiva. E aqui nós vamos ver algumas dessas seitas ou religiões que acabaram surgindo e assim então deixaram de preservar a sã doutrina. Por isso que elas são chamadas de quê? As ramificações heréticas do cristianismo, porque deixaram a doutrina básica da palavra de Deus para então seguir o seu próprio curso, a sua própria mente, o seu próprio idealismo doutrinário e assim por diante. Então, mas para que a gente possa compreender um pouco do que é heresia, tá, ou herética, nós precisamos entender o significado dessa palavra, tá, que traz para nós um sentido meio que contraditório. Mas, na verdade, essa palavra ela é uma palavra hebraica e grega, que quando chega no nosso vocabulário ou no nosso idioma, tá, ele vai mudar de conotação, tá bom? Mas é uma palavra, tá? A heresia é uma palavra hebraica, que traduzido para o grego, ela se tornou eraise, tá? Ou eraises, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola e etc. Então, o significado da palavra heresia, tá? Heresia ou hereses no grego é escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão e escola. Então, tudo aquilo que é formado por um grupo e este grupo fórmula para si uma corrente de pensamento, tá? E acaba detentando aí uma doutrina, esses pensamentos ou essas doutrinas que não estão embasadas dentro da palavra de Deus, elas são consideradas heresias, tá? E a palavra seita é a mesma conotação, ou seja, o mesmo sentido, é a mesma palavra de heresia. Quando se tratava do Antigo Testamento no hebraico, essa palavra ela não tinha o sentido pejorativo da palavra, tá, de seita, porque na igreja primitiva, o próprio cristianismo foi dito também, levantado como uma seita, ou seja, um grupo de pessoas com pensamento, tá, com pensamento contrário aos que os judeus pensavam na época. Logo, esse pensamento, esse novo grupo de pessoas que estavam surgindo por intermédio de Jesus Cristo, juntamente com seus apóstolos, nada mais era do que o cristianismo que estava sendo surgido. Então, na época primitiva, os judeus consideravam, tá, a heresia como algo normal, ou seja, com um grupo de pessoas que estava surgindo naquele momento com um pensamento diferente, com uma escolha diferente e um partido tomado, tá? Ou seja, as pessoas que estavam naquele momento ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo e também por intermédio dos apóstolos, agora estavam o quê?
estavam tomando partido deste evangelho, estava tendo o mesmo pensamento, mesma linha de raciocínio desse evangelho, dessas pessoas que estavam pregando. Então fizeram a escolha de seguir o evangelho. Só que com o decorrer dos anos, com o decorrer das décadas, dos séculos, essa palavra ela perdeu o seu sentido e agora ela tem uma conotação pejorativa, uma conotação diferente da que tinha antes. Então, quando nós tiramos essa palavra do hebraico, trazendo para o grego, tá? E também levando para a Vulgata Latina, quando chega no nosso idioma, essa palavra heresia, ela vai ter o mesmo sentido de quê? De seita. Porque era um grupo de pessoas que estavam se levantando naquela época. Hoje em dia, por conta dos pensamentos contrários, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, hoje essa palavra seitas e heresias, elas ficou agora de uma forma bem clara. Por que bem claro? Porque nenhuma igreja verdadeira, tá, pode o quê? Pode conter ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ou seja, não pode ir de encontro aos ensinamentos que Cristo deixou juntamente com seus apóstolos. A sã doutrina não pode ferir a sã doutrina. Então nós vamos ver hoje quais são essas seitas ou igrejas que se denominam que, infelizmente, feriram a doutrina da igreja primitiva. E agora eles estão por aí, em nosso meio, trabalhando, infiltrados, para poder, então, granjear a maior parte de pessoas possível para dentro do seu grupo. Então, a palavra heresia, tá, ela veio mudando de uns anos para cá, de uns séculos para cá. Tá? Então, o verdadeiro significado da palavra seita e heresia é aireses, no grego e no hebraico, que vai ser escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola e etc. Tá? Então, aqui está o conceito de seita e heresia, que são o quê? Que são as ramificações das igrejas heréticas que tiveram um pensamento contrário, tá, ao do cristianismo, mas infelizmente foi que saiu de dentro do cristianismo, que hoje está por aí afora dentro de nós. Tá? Na página 55 da sua apostila, vai dizer o seguinte: as ramificações heréticas do cristianismo. Quando apresentamos como título do capítulo Ramificações Heréticas, estamos nos referindo aos movimentos internos do cristianismo, que de uma forma ou outra cometeram desvio doutrinários. Isso foi possível por causa da interpretação particulares, sem considerar a ortodoxia cristã, bem como os princípios de interpretação da Bíblia. Então, o que levou essas igrejas a praticar a heresias e se tornarem seitas? Simplesmente por quê? Porque ao ler a palavra de Deus, fizeram uma interpretação particular e pessoal e deixaram o quê? E deixaram que a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada não as interpretasse por si só. Por quê? Porque a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma. Logo, quem tentar interpretá-la de uma forma pessoal, comete o erro e cai no erro de cometer o quê? A heresia, ou seja, deturpar os textos bíblicos, adulterar a palavra de Deus. Por isso que temos que ter cuidado quando pegamos um texto e não entendemos esse texto. Caso, se não entendermos, precisamos analisar de forma o quê? De forma exegética, ou seja, a Bíblia interpretando-se a si mesmo, que tem aquela regrinha básica que a gente fala sempre nas aulas anteriores. Quando não conseguimos compreender um texto,
nós adiantamos a leitura um pouco ou retrocedemos um pouco na leitura, para que possamos compreender o que o texto está dizendo. Agora, quando pegamos uma palavra do texto, um versículo isolado, isso nos dá pretexto para cometer o quê? Para cometer heresias. Tá? E acabar adulterando a palavra de Deus, adulterando o texto, ferindo a palavra de Deus e fugindo da doutrina original que estava sendo empregada pelos apóstolos e pelo próprio Jesus Cristo. Aí vai dizer o seguinte: antes precisamos entender um pouco acerca dessa estrutura e representações devocional do cristianismo. Isso faremos a partir de suas representações no mundo, cuja divisão começa com 3 grandes grupos de seitas ou de igrejas no mundo. Então, são 3 grupos que surgiram ao longo da história primitivamente, que são a Igreja Católica, ou seja, o catolicismo, temos aí a Igreja Ortodoxa e também o protestantismo, ou chamado também dos evangélicos. Então nós temos essas 3 linhas de pensamento, ou 3 igrejas, ou 3 instituições que ao longo dos anos surgiram. Cada uma dessas aí, elas vão começar de forma correta, bem intencionada, mas a partir dos anos, dos séculos, elas vão perdendo seu sentido. E por conta disso, surgem pessoas mais intencionadas e acabando o quê? Interpretando a palavra de Deus de uma forma que vai trazer benefício próprio para eles. Porque haja vista que as pessoas no passado não se preocupavam em ler a palavra de Deus. E quem era detentora da palavra de Deus, praticamente poderia manipular uma boa parte das pessoas. E essas igrejas, elas manipularam muitas pessoas no passado. Tá? A Igreja Católica, ela começa bem, mas no caminho ela começa a desviar-se do propósito. E aí que vai fazer o quê? Ela então vai começar a fazer pagas de indulgência, vender lugar no céu, tá? Falar que a pessoa só poderia encontrar a luz se pagasse X, pagasse Y, se quisesse tirar o seu familiar do purgatório, ela precisava pagar tanto, acender vela e outras coisas mais. Isso aí acabou se distanciando das verdades que a Igreja Católica no início, né, que se pregava a palavra, foi o quê? Foi se distanciando. Então perdeu o sentido real. Tá? Então começou o quê? Começou a ter problemas dentro da própria Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, na época de Martim Lutero, ela vai se dividir. Tá? Por quê? Porque alguns concordavam com algumas doutrinas, outros não concordavam com certa doutrina. É então que Martim Lutero vai se levantar, tá? E vai então elaborar as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Tá? Por quê? Porque a Igreja Católica já estava passando dos limites que estava sendo apurado naquela época. Então Martim Lutero se levanta e não concorda com aquilo que estava sendo pregado, ensinado por eles. Ele então vai escrever as suas 95 teses. Tá? Então dentro disso aqui, a igreja, ela cresce, ela se desenvolve no âmbito geral, mas com isso também vem junto com ela pessoas mais intencionadas que vai interpretar a palavra de Deus a bel prazer, ou seja, em benefício próprio. Aí nós temos aí, ele vai falar essas igrejas, temos aí a Igreja Católica, também chamada de Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a maior ramificação colocada sob a autoridade do Papa. Tá? Então, há uma divergência aí de quando, na verdade, a Igreja Católica Romana, né, ela se considerou como uma instituição, haja vista que o Papa ou o Papado é um cargo colocado simplesmente pelas pessoas, pelos líderes da época,
acharam que precisava colocar alguém no poder para assumir a igreja, então colocaram aí, fizeram o papado. Tá? Então, existe aí uma discordância, se foi na época de Constantino, se foi antes, se foi depois. Então, ainda não se sabe o certo quando isso foi acontecer. Mas aconteceu. Tá? Aconteceu. Isso, gente, por quê? Porque as pessoas já estavam cansadas de serem manipuladas. E começa então a haver divisões dentro do próprio cristianismo. Tá? Então, quando vem o cristianismo verdadeiro por intermédio de Cristo, as pessoas se sentiram o quê? Atraídas e quiseram conhecer um pouco mais desse evangelho novo que estava surgindo naquela época. Tá? Então vai dar isso aí para que a gente possa entender. Aí na página 58, vai falar um pouquinho do que eu acabei de falar sobre as ramificações da igreja e do cristianismo, que vai dizer o seguinte: o termo seita e heresia, ambas derivam da palavra grega hereses, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão e escola. A palavra herese é a adaptação de airases, quando passado para o latim, tá? Que a nossa língua veio do latim. Hereses virou secta, ou seja, virou seita. Quando transmite do grego para o latim, a hereses ela vai se tornar secta. E quando traduzido para o português, se torna seita. Tá? Então, a palavra seita e a palavra heresia, elas têm a mesma conotação. Vieram da mesma linha de pensamento, de interpretação e de raciocínio. Tá? Que virou um pejorativo, na verdade, do grupo de pessoas que estavam usando a palavra para se beneficiar. Tá? Então, aconteceu justamente isso aí. Aí, dando continuidade, vai dizer o seguinte: foi no latim que veio a palavra seita. Originalmente, a palavra não tinha um sentido pejorativo. Quando o cristianismo foi chamado de seita, Atos capítulo 24, versículo 5, não foi em sentido depreciativo, mas os líderes judaicos viam o cristão como um maior grupo ou uma facção dentro do judaísmo, ou seja, um grupo que estava saindo ou surgindo dentro do judaísmo. Tá? Não é à toa que quando se fala em assembleia, Cristo vai escolher um povo dentro de um povo, ou um povo tirado de dentro de outro povo. Tá? Então o sentido da palavra é justamente esse aí. Tá? Aí, o que vai acontecer? Já na igreja primitiva, tínhamos também os partidos. Após, na época de Cristo, junto com os apóstolos, a palavra então ela começou a se tornar o quê? Seita, porque estavam surgindo partidos que estavam deturpando a palavra de Deus. Quais são esses partidos que na época de Jesus Cristo também se levantou, tá? Como o quê? Como ramificações heréticas do cristianismo. Vamos lá, página 58, vai dizer o seguinte: com o tempo, a herese também assumiu conotação negativa, como em 1 Coríntios, capítulo 11, Gálatas 5, 20, 2 de Pedro 2, 1 ao 2. Sendo assim, conclui-se que uma religião não pode ser uma seita. As seitas que, na verdade, são ramificações das religiões, ou seja, no caso do protestantismo, as seitas serão aquele grupo que foge dos fundamentos doutrinários das raízes históricas. Então, se a seita ou a religião presente nos dias atuais se fugir dos preceitos doutrinários históricos da igreja primitiva, essa igreja ou essa religião pode ser considerado como uma seita. E quais eram as dos tempos de Jesus Cristo? Vamos lá. As seitas ou os grupos que estavam atuando no meio de Jesus Cristo naquela época, da igreja primitiva, eram os fariseus, os saduceus e assênios e zelotes. Então
essas 4 religiões ou seita ou grupo de pessoas que atuavam também na época de Jesus, que estavam traduzindo a palavra de Deus de uma forma errada. Fazendo o quê? Fazendo assim uma heresia por intermédio da interpretação da palavra de Deus. Tá? Então, aí, após isso aí, constitui então o IPC. O que é o IPC? O IPC é o Instituto Cristão de Pesquisa, tá? E definiu algumas religiões consideradas como seitas nos nossos dias atuais, que às vezes nós conhecemos e não sabemos quais são as classificações dessas denominações que nós conhecemos. Então vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. Existem outras e outras, tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas a princípio vamos trabalhar com essas 5 classificações de seitas, que são seitas secretas, seitas pseudo-cristão, seitas espíritas, seitas orientais e seitas unicistas. Então são a classificação geral dessas seitas são essas daqui: as seitas secretas, as seitas pseudo-cristão, seitas espíritas, seitas orientais e seitas unicista. Tá bom? Então cada uma dessas aqui está empregado um conceito de quê? Um conceito de religião. Todas essas daqui saíram de dentro do cristianismo, gente. Isso que é impressionante, sai de dentro do cristianismo. Para você ver o tamanho de ramificações que o cristianismo tem. Ou seja, pessoas se levantando achando que pode interpretar a Bíblia. E a Bíblia, ela não pode ser interpretada de modo pessoal, com a minha inteligência, com o meu pensamento. A Bíblia, ela interpreta-se a si mesmo, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho dessas igrejas aqui, tá? A igreja seitas secretas. O que são as seitas secretas? As seitas secretas são as organizações e movimentos mais privados quanto ao reconhecimento ou recebimento de seus membros. Segundo o IPC, fazem parte desse grupo a maçonaria, teosofia, rosacruciano e esoterismo. Tá? Então, as seitas chamadas seitas secretas, ela não aceita qualquer pessoa dentro do seu rol de membro. Há uma escolha, há uma análise, há uma pesquisa de quem eles vão deixar entrar aí dentro do hall de membro dessas seitas. Temos também aí as seitas pseudo-cristã. Quem são as seitas pseudo-cristã? São as seitas que saíram da igreja histórica, mas não preservaram a doutrina dos mesmos. São eles os Mórmons, as Testemunhas de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Ciência Cristã, a Família Menino de Deus, Igreja Apostólica Santa Vó Rosa. Então, essas igrejas aqui, ou essas seitas pseudo-cristão, têm o nome de cristão, mas na verdade não são. São seitas. Também temos aí as seitas espíritas, tá? As seitas espíritas são as seitas cuja raiz principal é a doutrina da filosofia do espiritismo. O IPC coloca nesse grupo o kardecismo, a legião da boa vontade, o racionalismo cristão e etc. Também tem as afro-brasileiras, que estão incluídas dentro das espíritas, que são, já falamos sobre isso na aula passada, que são o grupo formado pelos movimentos religiosos que vieram da África do Sul, por meio dos sincretismo cristão, ou seja, a mistura, né, de religiões, propagada
em sua crença, que são a Umbanda, Quibanda, Candomblé, Voodooísmo, Cultura Racional e Santo Daime. Essas igrejas estão inseridas dentro das seitas espíritas. E também temos as seitas orientais, que são os movimentos que estão no Brasil, mas na origem são oriental, tal como Seixonoye, Igreja Messiânica Mundial, Arte Harikari, Hare Krishna, Meditação Transcendental, Igreja da Unificação, Perfeita Liberdade. Então, essas igrejas estão no Brasil, porém, elas são igrejas orientais, ou seja, veio do Oriente Médio, veio lá do Japão, do Islã e assim por diante. Tá? Então, e também temos aí as seitas unicistas. Dentre todas elas, as seitas unicistas são a que mais chega do cristianismo, tirando alguns pontos, né, que vai acabar tirando todo o resto do crédito, todo o resto. Vamos lá. A seita unicista. Os unicistas são os que mais se aproximam das igrejas evangélicas em geral. Porém, sua negação à doutrina da Trindade como aceita pela maioria. Ou seja, eles não acreditam na Trindade. Não acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, já perdeu todo o conceito aí, toda a linha de raciocínio já ficava por água abaixo. Tá? Então, os unicistas não acreditam na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, elas estão aí, por aí afora, dentro de nós, do nosso hall, e também por aí sendo espalhadas. Tá? Agora, gente, como a gente conhece ou identifica essas religiões aqui? Já que a gente não vê ninguém, não sabe quem é quem, não dá para identificar de cara a cara, a única forma que se dá para identificar essas seitas que estão aqui é quando a gente conversa com alguém e eles têm o mesmo pensamento, eles têm as mesmas características, tá? Para se identificar. Existe uma regra para poder identificar essas pessoas, ou essas seitas, ou essas religiões falsas que estão por aí afora. Então, quais são essas regras? Existe aí 4 regras para poder, então, sabermos identificar quais são essas seitas. Eu vou apagar aqui e vou escrever ali para que a gente possa entender, tá bom? Vou apagar aqui. Então, como eu posso identificar as seitas? Tá? Existem 4 regras que posso identificar. A regra da matemática, tá? Que é o quê? Primeiro, adição. Segundo, subtração. Terceiro, multiplicação. E quarto, divisão. Tá? Agora, gente, se você encontrar uma pessoa, falar a respeito de Deus, das maravilhas de Deus, e essa pessoa começar o quê? Começar a adicionar algo na palavra de Deus que não está,
pode ter certeza que essa pessoa ela pode ser membro de alguma seita. Se a pessoa começar a subtrair, ou seja, tirar alguma coisa de dentro da palavra de Deus, você pode ter certeza que ela também pertence a alguma seita. Se essa pessoa começar a multiplicar algo dentro da palavra de Deus, você pode ter certeza também que ela faz parte de alguma seita. E também se ela dividir, tá? Se ela dividir alguma coisa na palavra de Deus, pode ter certeza que também essa pessoa ela faz parte de alguma seita, tá? Seja ela qual for. Então, gente, esses daqui são os 4 métodos da gente conhecer se nós estamos falando com alguém que pertence a alguma seita ou se nós estamos falando com alguém que professa a mesma fé que a gente, o cristianismo, tá? O evangelho. Então, se você falou com alguma pessoa e está aqui inserida, pode ter certeza que elas estão falando ou vivenciando dentro de alguma seita. Adição, tá? Adição. O que vai fazer na adição? Adição, o grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte e autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então, eles vão ter os seus livros, eles vão ter os seus conteúdos e vão falar que a Bíblia ela não é isso tudo, tá? A Bíblia ela precisa de algum outro livro para poder ser completa. Então, vai falar sobre isso aí. A subtração, tá? A subtração, importante também, elas vão tirar, tá? Então, vamos lá. Esse grupo tira algo da pessoa de Jesus. Olhem Jesus simplesmente como mais um fundador de religião, ao lado de personalidades mitológicas, ocultista ou religiosa, tais como Orfeu, Hermes, Trigésto, Krishna, Maomé e entre outros. Então, eles vão tirar a autoridade de Deus, de Jesus, tá? Simplesmente colocando ele no mesmo patamar, na mesma classificação do que os outros, né, homens que fizeram sucesso por aí fora. Só que a Bíblia é bem clara que ai daquele que tira ou coloca, seja lá que for um tio da sua palavra. Então, o que está posto, não pode tirar nem acrescentar nada da palavra de Deus. Então, a multiplicação, elas vão pegar a autossalvação, crer em Jesus e vão sempre multiplicar. A divisão, tá? Divide a fidelidade entre Deus e as organizações, tá? Então, vai falar aqui essa divisão que Deus ele é reconhecido, mas as organizações que estão estabelecidas aí também têm o seu valor, a sua autoridade, o seu poder, e eles também podem governar de igual modo, de conformidade. Tá bom, gente? Então, essa aqui foi a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho aí. Não tem como nós nos aprofundarmos, haja vista, porque não tem como fazer um vídeo muito extenso, né? Mas é para a gente aqui focado na nossa prova. Então, todas as nossas aulas online, ela é sempre focada em nossas provas. Por isso que ela é reduzida. Por isso que nós tentamos reduzir o máximo, passar o máximo possível conteúdo de prova, conteúdo que vai cair na prova. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, te guardar, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.